A partir da década de 2010 para cá, o universo de quadrinhos explodiu para o grande público graças às incríveis adaptações feitas para o cinema que fizeram bilhões de dólares em bilheteria. Por causa disso, a Marvel Studios é cheia de sucessos, mas uma hora cansa, porque a fórmula repetitiva começa a fazer com que os fãs não gostem mais das produções, seja por temas mal desenvolvidos, histórias mal contadas ou até mesmo falta de criatividade. É uma grande queda depois de um grande auge. E algo muito parecido aconteceu com as HQs entre a década de 80 e 90, mas foi por outro motivo. Foi a era mais sombria para a indústria dos quadrinhos. A metade dos anos 90 foi marcada por imensas crises. Inclusive, foi o momento onde a gigantesca Marvel praticamente pediu falência. E a DC e a Image Comics têm até uma certa culpa nessa história toda também. Mas antes de falar dessa crise, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Desde a criação do gênero de quadrinhos de super-heróis com o Superman em 1938, a indústria dos quadrinhos sempre teve altos e baixos, mas no geral cresceu bastante ao longo do tempo. Mas foi da metade dos anos 80 para frente onde aconteceu um crescimento explosivo. Em parte, graças ao sucesso de mega eventos como a Crise nas Infinitas Terras em 1985 da DC Comics, sendo essa uma das maiores sagas dos quadrinhos até os dias de hoje. A Marvel teve um grande crossover em 1984 com as Guerras Secretas. Os X-Men estavam na sua segunda gênese, sendo o carro-chefe de vendas da Marvel. E cada vez mais com a ascensão de personagens anti-heróis, como Wolverine e Justiceiro. O Batman recebeu o Cavaleiro das Trevas, a Piada Mortal, além do seu Ano 1, e nessa época chegou Watchmen, de Alan Moore. A qualidade das histórias era bastante elevada, e com isso, as vendas também eram. E quanto maior era a demanda dos leitores, maior era a produção das editoras. No começo dos anos 90, a Marvel viu uma oportunidade graças a duas coisas. Alguns dos seus artistas eram responsáveis por milhares de vendas, porque o seu desenho começou a criar tendências. Esses artistas eram praticamente considerados popstars da indústria. Homem-Aranha desenhado por Todd McFarlane, a X-Force desenhada por Rob Liefeld e os X-Men desenhados por Jim Lee, por exemplo, são alguns dos quadrinhos mais vendidos do mundo até os dias de hoje. A outra oportunidade que a Marvel viu foi uma coisa chamada bolha especulativa. A Marvel sabia que coisas clássicas valiam muito dinheiro com o passar do tempo. Tanto que hoje em dia, por exemplo, uma Action Comics número 1 original e em boas condições vale mais de 3 milhões de dólares. Foi com essa visão que a editora aproveitou um momento de auge para lançar cada vez mais quadrinhos diferenciados, com capas variantes e edições especiais visando atrair os colecionadores. Porque vendendo essas coisas especiais, a bolha especulativa dizia que, no futuro, essas edições de colecionadores valeriam milhões também. Isso, de fato, fez as vendas dos quadrinhos aumentarem ainda mais, não só para colecionadores, mas também para investidores. Entre 1992 e 1993, a Image Comics foi criada com 7 desses artistas popstars da Marvel. E além das vendas que eles faziam na Marvel, cada um dos quadrinhos criados por eles, desde o começo, vendiam milhões e milhões nessa nova editora. Principalmente por todos serem edições número 1. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui contando como foi a criação da Image Comics e como ela se relaciona com toda essa história, e o link pro vídeo tá aqui na descrição. De qualquer forma, a DC também aproveitou o momento e criou alguns quadrinhos que venderam milhões nessa época, meio que forçando algumas histórias. Coisas como a morte do Superman em 1993 e a queda do morcego em 1994, por exemplo.
O problema é que edições de colecionador, especiais ou antigas, valem muito porque são raras, porque existem poucas cópias dessas edições, que era o oposto do que estava acontecendo com esses quadrinhos lançados nos anos 90. Isso contribuiu para a saturação do mercado, e os consumidores ficaram sobrecarregados com opções, resultando numa falta de foco nas histórias em si. Por causa da superprodução, inclusive, várias histórias foram sendo criadas de qualquer jeito, e muitas têm qualidade questionável, como por exemplo, a saga do clone do Homem-Aranha, ou o Superman elétrico. Além disso, para aproveitar o aumento das vendas, a Marvel aproveitou e fez um aumento no preço dos quadrinhos. Como resultado, muitos leitores abandonaram as suas coleções, ao mesmo tempo que quantidades exorbitantes de HQs eram produzidas. Esse excesso era o oposto do que raridade significava. Então essas HQs não valiam nada praticamente, e isso fez a tal bolha especulativa explodir. As edições lançadas com milhares de exemplares não eram valiosas, e agora ninguém mais comprava quadrinhos. As HQs encalharam nas lojas. Muitos lojistas, comic shops decretaram falência nessa época com estoques imensos. Muita gente perdeu dinheiro por causa da ganância das grandes empresas. A DC tem culpa nessa crise, e foi muito pelos artistas que criaram a Image que esse mega sucesso começou. Mas foi a própria Marvel que inflou essa bolha, incentivando esse tipo de compra para uma venda futura. Por isso, com a explosão da bolha, as ações da Marvel despencaram violentamente. Um pouco antes disso tudo, em 1989, a Marvel passou por uma aquisição feita por Ronald Perelman, um investidor bilionário que vinha da indústria de cosméticos, que desembolsou 89 milhões de dólares para adquirir a empresa. Mas os interesses de Perelman estavam longe dos quadrinhos em si. Eles queriam transformar a Marvel numa potência do mercado de merchandising, sendo uma vitrine para bonecos, roupas e itens licenciados, que era o que dava dinheiro. Foi nas mãos de Ron Perelman que a Marvel criou a própria bolha, que explodiu nela mesma. Foi assim que, em 27 de dezembro de 1996, vendo a imensa queda nas ações, com dívidas acumuladas em mais de 600 milhões de dólares, demitindo centenas de funcionários, a gigante Marvel se viu obrigada a decretar falência. Ron Perelman foi praticamente expulso do cargo de presidente da editora por causa disso, e de alguma forma a Marvel precisava se recuperar e pagar suas dívidas agora. Então, em 1997, a ideia foi leiloar os seus direitos autorais para outras empresas. A ideia era vender os direitos de uso dos seus personagens. A Marvel ainda seria criadora e dona daqueles personagens, mas outras empresas poderiam usá-los de outras formas, como por exemplo, em filmes. Foi nesse cenário que a Sony adquiriu os direitos do Homem-Aranha. A Universal adquiriu os direitos do Hulk e do Namor. A New Line Cinema ficou com o Blade, enquanto a Fox ficou com o Quarteto Fantástico e com os X-Men. É por isso que a Marvel não podia usar esses personagens e esses núcleos nos seus filmes até pouco tempo atrás. Sony e Fox produziram filmes de grande sucesso de bilheteria, como o primeiro X-Men, que arrecadou mais de 300 milhões de dólares, e o Homem-Aranha de Tobey Maguire alcançou a impressionante marca na época de 850 milhões de dólares. Mas nada desses faturamentos foram para Marvel. Ela não recebeu nada além do valor de venda dos direitos, que foi bastante baixo na época. 10 milhões pelo Homem-Aranha, por exemplo. Esse episódio serviu como um ponto de virada para a empresa, porque graças a esses filmes, inclusive, o público voltou a ter interesse pelos quadrinhos, dando um respiro financeiro para a editora. E agora, sob os novos proprietários, Avi Arad e Isaac Perlmutter, a empresa começou a se reestruturar, tanto nos quadrinhos como em outras mídias.
Assim, eles começaram a elaborar o que eventualmente se tornaria o MCU, o Universo Cinematográfico da Marvel. Mesmo tendo os problemas com os direitos dos seus personagens mais emblemáticos. Mas a Marvel ainda tinha uma equipe que nenhuma outra empresa quis na época dos leilões. Eles tinham os Vingadores. Nos anos 2000, o universo Ultimate deu um fôlego na questão de qualidade das HQs, criando um novo universo do zero, o que atraiu novos leitores. E, em 2004, os Vingadores, nos quadrinhos, foram reestruturados, recebendo ótimas histórias a partir de Vingadores à Queda, por exemplo. A Marvel respirava. Por aparelhos, mas respirava. Até que em 2008 veio a última tentativa de se reerguer de fato. Veio a estreia do Marvel Studios com um personagem lado B dos quadrinhos. Veio o Homem de Ferro. E a partir daí, a história como a gente conhece foi escrita. Depois de uma falência em 1996, atualmente a Marvel vale mais de 25 bilhões de dólares, sendo simplesmente uma das marcas mais valiosas do mundo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a história da falência da Marvel. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.